Olá a todos, aqui é o professor Edson Henrique, do campus do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru. Estamos dando início ao nosso curso de Fundamentos de Física 4, que trata essencialmente do eletromagnetismo na sua versão básica, ok? E essa primeira aula, como proposto na estrutura do curso, será uma breve revisão histórica, não muito rigorosa, mas essencial, que vamos fazer para evidenciar os principais personagens que contribuíram para o desenvolvimento do eletromagnetismo. Ok? Então vamos lá, vou maximizar aqui minha apresentação. Então, história da eletricidade e também do magnetismo, do eletromagnetismo, na verdade. Tudo começou na Grécia Antiga, como tudo na ciência moderna. Praticamente iniciou na física, no estudo do eletromagnetismo. Tudo teve início na Grécia Antiga, com os grandes pensadores. Tá? E o primeiro a especular sobre o comportamento elétrico da matéria foi Tales de Mileto. Tales foi um notável pensador da Grécia Antiga, pré-socrática. Né? Além da contribuição na física, ele contribuiu também na astronomia. Por exemplo, foi o primeiro que observou um eclipse solar, que previu um eclipse solar, como também tem contribuições na matemática, por exemplo, o Teorema de Tales. E aí, no espírito investigativo que ele tinha, começou a pegar pedaços de âmbar. Âmbar, essencialmente, é uma resina vegetal. Por exemplo, árvores, né, o pinheiro, por exemplo, você tem a resina, e essas árvores bem antigas, que se fossilizam. Por exemplo, as mais antigas, os fósseis mais antigos datam de 50 milhões de anos. Então, o âmbar nada mais é do que resina dessas árvores antigas. Né? Às vezes encontram até objetos, por exemplo, insetos, né? No interior desses fragmentos de âmbar. Tá? Então, começou-se a observar que ao atritar âmbar com um pedaço de lã ou pele de animal ou pele humana, e se você aproximasse de pequenos pedaços de palha, esses pedaços eram atraídos. Tá? Então, hoje, para nós é um pouco óbvio, mas na época foi uma descoberta incrível. Né? A gente sabe que experimentos do ensino fundamental, por exemplo, você atritar uma caneta no cabelo, você consegue atrair pedacinhos pequenos de papel. Né? Mas já na época foi surpreendente. Tá? E esse experimento simples motivou as pessoas usarem a nomenclatura elétron. Ou seja, elétron é eléctron em grego, que significa âmbar. Tá? Então, a origem da palavra elétron vem daí. Vamos ver também lá na frente que William Gilbert ele utilizou-se também desse termo para cunhar o termo eletricidade pela primeira vez. Tá? Os gregos também, eles, como curiosos que são, eles encontraram numa região lá da Grécia chamada de Magnésia algumas pedras que tinham a propriedade de atrair o ferro mesmo sem serem atritadas. Então elas tinham, vamos dizer, esse poder mágico, né, de atrair
objetos metálicos. Por exemplo, o ferro é o que mais se tinha conhecimento. E aí, magnésia, na verdade, foi uma alusão a esse termo em grego, que sinceramente não sei pronunciar, mas esse termo foi o que motivou a escolherem esse local. Tá? Em grego significa lugar de pedras mágicas. E aí justifica também a origem da palavra magnetismo, né? Vem de magnésio. Tá? Então, essa foi a descoberta do primeiro ímã natural, vamos dizer assim. Né? Porque a gente sabe que você pode sintetizar ímãs. Né? Tem o ímã de neodímio, tem o imã de ferrita, e por aí vai. Todos eles foram sintetizados em laboratório. Tá? Mas a magnetita é o ímã natural. Né? A sua composição é o que está descrito aí, são 3 átomos de ferro e 4 de oxigênio. E aí, se você estruturar essas moléculas, você tem a magnetita. Tá? Então, magnetismo, magnésia, lugar de pedras mágicas. Eletricidade vem de elétron, que é o âmbar. Né? O âmbar foi o capaz de atrair eletricamente pedaços de palha. Tá? E aí, muito mais na frente, já no século XI, o pessoal percebeu, principalmente os chineses e árabes, que navegavam muito, se você usasse uma agulha de magnetita numa superfície polida, eles usaram aí um recipiente com água, eles conseguiam se orientar nas navegações. Então eles percebiam que se você pegasse uma agulha, né, fizesse uma agulha de magnetita, ela ia apontar sempre para o mesmo lugar. Tá? Hoje a gente sabe que é o norte, né? Mas a época foi a descoberta bem útil e permitiu navegações. Nada mais foi do que um protótipo de bússola, né? E isso, claro, motivou o francês Pierre de Maricourt, no ano de 1269, a fazer o primeiro estudo sistemático de ímãs e bússolas. Então, o que foi que ele fez? Ele construiu uma esfera de magnetita e fez as agulhinhas de magnetita também. Então, ele observava que quando aproximavam-se essas agulhas, elas tendiam a ir para os polos. Então, ele sugeriu que o comportamento magnético é dado em polos. Né? Você tem a origem de uma trajetória em um polo e o término em outro polo. E aí essas trajetórias ele chamou de linhas de força, tá? Que são, se você pegar uma esfera, seriam na Terra você tem como se fossem os meridianos, né? As linhas de longitude, tá? E na sequência, observando essa propriedade experimental do experimento de Maricourt, William Gilbert ele disse que, na verdade, a Terra seria um imã gigante. Né? Essa esfera que Pierre demonstrou experimentalmente, na verdade, a Terra era uma esfera dessa gigante, né? Uma esfera magnética gigante. Tá? Como nós vimos, foi ele que cunhou o termo eletricidade, do elétron, e fez uma observação importante. Ele propôs que eletricidade, os fenômenos elétricos são diferentes dos fenômenos magnéticos, tá? Que até então o pessoal pensava que era uma coisa só, que na verdade é. Né? Hoje nós sabemos que
pelos estudos da teoria da relatividade especial, nós já conseguimos visualizar que eletricidade e magnetismo são uma entidade só, por isso que a gente chama de eletromagnetismo. Tá? Mas dependendo dos movimentos, dos referenciais, essa entidade pode se demonstrar como um fenômeno elétrico ou como um fenômeno magnético. Tá? No próprio estudo do eletromagnetismo, a gente percebe um pouco isso, tá? Como vocês vão aprender mais adiante. Tá? Então, na nossa experiência cotidiana, então nós podemos tranquilamente tratar a eletricidade e magnetismo como entidades distintas. Tá? É tão tal que o nosso curso é um curso normal de eletricidade, de eletromagnetismo. Você primeiro estuda a parte de eletricidade e depois de magnetismo. Tá? Mas aí eu já adiantei essa questão da teoria da relatividade, que prevê uma entidade só, né? O campo eletromagnético. Além disso, William Gilbert ele mostrou que não apenas o âmbar poderia ser eletrizado, mas também outras substâncias, né? Você tinha vidro, você tinha espécies de resinas, outras espécies de resinas, enfim, e aí foram fazendo experiência e visto que não apenas o âmbar, mas outras substâncias podiam também eletrizar umas às outras. E também foi o primeiro que construiu um eletroscópio. O eletroscópio é simplesmente um aparato que permite dizer se um corpo está eletrizado ou não. Ele não consegue calcular a quantidade de carga, mas sim dizer se o corpo está carregado ou não. Tá? Vou deixar um vídeo para vocês na próxima aula aqui, que é uma proposição da construção de um eletroscópio com materiais simples e de baixo custo que todo mundo dá para fazer em casa. Tá? Inclusive uma garrafa PET, se você tiver, dá para você fazer um eletroscópio, tá? E fazer suas experiências em casa. Então, isso vai ficar para a próxima aula, quando estivermos discutindo eletrostática em si. Okay? Um pouco tempo depois, Stephen Gray, realizando experiências, ele classificou os materiais como condutores isolantes, porque até então também não tinha essa ideia de condutor isolante. Você ia eletrizando os corpos, mas não tinha a percepção do movimento das cargas. E aí ele percebeu, ele eletrizou uma esfera suspensa por um fio, por uma haste metálica, e viu que a esfera ela não estava segurando, vamos dizer assim, segurando carga, né? A carga não estava ficando na esfera. E aí ele percebeu que se trocasse o apoio metálico por um apoio isolante de um material como madeira, por exemplo, a esfera ela conseguia ser eletrizada. E daí ele concluiu que o metal ele estava agindo como um condutor de carga que estava permitindo as cargas fluírem fora dessa esfera. Tá? E daí que começou-se a ter a noção de isolantes e condutores. Tá? 4 anos depois, Charles Duffy ele conseguiu observar os fenômenos de atração e repulsão. Esse termo aí não é in, mas é I, atração e repulsão, chegando à conclusão que existem 2 tipos de carga. Ele chamou um de vítreo e um de reinoso. Por que ele chamou disso? Ele fazia experiências com vidro, atritando pedaços de vidro com seda ou âmbar. E aí, quando ele atritava, por exemplo, o vidro com seda e colocava assim, ele observava que um tendia a se atrair com o outro. Né? Eles adquiriam cargas contrárias. Então ele disse, olha,
não existe um tipo de carga, mas sim dois. O vidro está com um tipo e a seda está com outro, de maneira que eles tendem a se atrair. Quando ele carregava um outro corpo, por exemplo, colocava o bastão de vidro em contato com o corpo neutro e aproximava, eles tendiam a se repelir. E aí ele disse, não, eles estão se repelindo porque o vidro carregou esse corpo com um mesmo tipo de carga, por isso que ele está se repelindo. Mas a primeira nomenclatura de positivo e negativo, que a gente conhece de carga, né, foi Benjamin Franklin, né, norte-americano, personagem muito importante para os Estados Unidos. Por exemplo, foi ele que foi um dos idealizadores da Revolução Americana, foi um diplomata, enfim, teve uma contribuição muito grande na política, mas também na ciência. Tá? Ele foi tão importante que, por exemplo, você pega a nota de $100, está lá estampado a foto dele, tá? Na nota de $100. Mas ele, né, na sua curiosidade, ele também começou a fazer experiências com eletricidade. Por volta de 1750, ele afirmou que, ao contrário desse vítreo e desse reinoso que Dufay propôs, na verdade, os corpos eles podem ser carregados de maneira que fiquem positivamente carregados e negativamente carregados. E que essa carga que fluía de um corpo para outro, já estou dizendo, era um fluido, né? Mas assim, você tem que ter a distinção de que não existe um fluido positivo e negativo, segundo Franklin, mas sim apenas um fluido, e que se você adicionar um corpo neutro a esse fluido, o corpo fica carregado positivamente. E se você retirar esse fluido de um corpo que está neutro, a ausência desse fluido vai permitir que o corpo fique carregado negativamente. Tá? Então, o corpo positivo é o excesso desse fluido e o corpo carregado negativamente é a falta desse fluido, né? A ausência desse fluido. Tá? Nós hoje sabemos, mas quem vai tratar carga como uma quantidade inteira, né? Vão ser os cientistas do final do século XIX e início do século XX. Por exemplo, a descoberta do elétron por Thomson, né, no tubo de raios catódicos, vai dar essa característica de quantização da carga, né, que não é um fluido, mas sim quantidades múltiplos de uma quantidade elementar, tá? Chamada carga elétrica elementar. Tá? E, por exemplo, a carga positiva dos átomos foi muito mais compreendida com o experimento de Rutherford. Tá? Rutherford que deu essa contribuição para a descoberta do próton, por exemplo. Mas não vamos entrar em detalhes, tá? Só para comentar sobre isso. Ele também enunciou o princípio da conservação da carga elétrica. Tá? Por quê? Porque ao propor esse modelo de fluido, né, que a carga é um fluido, ele afirmou o seguinte: você pode transferir esse fluido de um corpo para outro, mas ele não pode ser criado nem destruído, ele só pode transitar de um corpo para outro. Tá? Isso lembra muito bem o princípio de conservação da energia, não é verdade? Que você não pode criar nem destruir a energia, ela apenas modifica sua forma, né? Se transforma. Tá? E hoje a gente sabe que o princípio de conservação da energia e o princípio de conservação da carga são dois princípios fundamentais da física. Né? E quem primeiro anunciou esse princípio da conservação da carga foi Benjamin Franklin. Tá? Além disso,
ele, ele ficou famoso pelo experimento da pipa na tempestade, né? Segundo historiadores, ele chamou um assistente e foi andar na tempestade segurando uma pipa na esperança de que um raio caísse e ele demonstrasse que os raios são fenômenos elétricos, porque até então ninguém sabia a propriedade elétrica dos raios. Né? Bem, não sei se na verdade o raio acertou a pipa efetivamente, e se realmente acertou, não estaria vivo para contar, né? Mas no final de tudo isso, ele conseguiu idealizar o que seria hoje de para-raio. Tá? 3 anos após a proposição de Franklin, John Canton, ele mostrou que os objetos poderiam também ser carregados por indução, porque até então só sabia-se que os objetos poderiam ser carregados por atrito e por contato. Tá? A gente vai saber direitinho, vai aprender isso no curso de na parte inicial da discussão de eletrostática. Né? Como é que você consegue carregar um corpo por indução elétrica. Né? Já vou adiantando que a indução você não precisa ter contato, basta você aproximar um corpo carregado de outro que você quer carregar. Né? E aí você conecta esse outro corpo a outro ou a um aterramento. Você consegue carregar por indução. A gente vai ver com mais detalhes isso ao longo do nosso curso. Tá? Ok, então a eletricidade já tinha estabelecido o princípio da conservação da carga, já tinha estabelecido como você eletrizar um corpo. Faltava apenas saber com que intensidade, já sabia-se, desculpa, como que eles se atraíam e se repeliam, né? Faltava saber qual a intensidade dessa atração e dessa repulsão. Tá? Então, quem atentou a isso, primeiramente, não foi Coulomb, né? Estou colocando ele aqui, porque foi ele que deu o toque final, mas Benjamin Franklin com outros cientistas já discutiam que os corpos eletricamente carregados, a força entre eles variava semelhantemente à força gravitacional, porque na época Newton já tinha enunciado a lei da gravitação universal, que dizia que os corpos interagem à distância e a força é proporcional ao inverso do quadrado da distância. Então, já se especulavam que a força elétrica também variasse, tinha esse comportamento de variar com o inverso do quadrado da distância. E aí foi Coulomb que provou definitivamente essa propriedade da força elétrica. Aqui nós temos um aparato semelhante ao que Coulomb usou. Desculpe. Que Coulomb usou. Você tem um recipiente de vidro aqui também, um cilindro de vidro. Isso aqui na verdade é uma balança de torção. Tá? Aqui em cima você tem um apoio fixo e aqui é um fio de seda que vem até aqui e você aqui tem uma esfera e outra esfera. Tá? Aqui ó, você tem uma esfera metálica maior e esse aparato aqui ele pode ser retirado do tubo, certo? Qual é a função disso aqui? Né? Isso aqui é simplesmente você retirar e carregar por atrito lá fora. E você carrega ele por atrito e vai eletrizando por contato essas duas esferas de dentro. Ok? Essa fita aqui é nada mais do que uma escala angular. Tá? Porque você vai eletrizar essas esferas e elas vão ou se atrair ou se repelir, vão torcer, né? Por isso chama de balança de torção, vão torcer esse fio. Né? E aí você vai medir aqui, ó, essa torção vai permitir que você meça o ângulo
e consequentemente, você meça a força de torção. Tá? Então, o que foi que Coulomb fez? Eu vou variando, primeiramente, vou deixar a distância fixa entre essas esferas e vou adicionar cargas aqui, vários valores de carga. Como é que ele conseguia medir essa carga naquele tempo? Tá? Então, ele pegava, por exemplo, ele retirava vamos dizer, esse aparato auxiliar aqui, atritava e colocava em contato com uma esfera idêntica. Então, se você tem uma esfera idêntica neutra que entra em contato com uma esfera carregada, as duas são idênticas, então você coloca em contato e separa pela conservação da carga, cada um vai ter a metade do que a primeira tinha. Tá? E se você colocar em contato novamente com outra esfera idêntica, ela vai ter um quarto da que a primeira tinha. E por aí vai. E isso permitiu o Coulomb quantificar a quantidade de carga que ele ia inserindo aqui, né, para essas esferas. Né? E aí ele foi fazendo experiências e vendo, e medindo aqui a torção, e vendo que se eu dobrar a carga, a força apresentada dobra. Tá? Se eu dobrar, por exemplo, uma das cargas, a força dobra. Se eu triplicar uma das cargas, a força triplica, mantendo a outra constante. Tá? E por aí vai. Ou seja, aqui eu já coloquei o resultado final, mas dizer assim que primeiramente ele observou que a força, o módulo da força é proporcional ao produto das cargas. Tá? Depois ele fez o seguinte, ele disse, agora eu vou deixar os valores das cargas constantes e vou variar a distância e observar o efeito disso na força medida. Tá? E ele observou que se eu dobrasse a distância, a força se reduziria um quarto do que apresentado anteriormente. Se eu triplicasse a distância, a força se reduziria a 9 vezes menor. Né? Se reduziria a 1/9 do que eu tinha. Tá? E por aí vai. Ou seja, ele observou que a força também é proporcional à distância, mas de maneira inversa ao seu quadrado. E isso nada mais é do que a lei de Coulomb. A força é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quando você transforma essa proporção numa equação, numa igualdade, aparece uma constante de proporcionalidade, que é o que a gente chama de constante elétrica. Né? Essa constante depende do meio em que os corpos estão imersos. Geralmente a gente usa no vácuo. No vácuo ela tem aquele valor bem conhecido, que é 9 vezes 10 elevado a 9. Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Tá? Então, com a experiência desse tipo, também é possível achar o valor da constante eletrostática. Okay? E aí, Coulomb ele mostrou definitivamente que a força elétrica também é proporcional ao inverso do quadrado da distância, como previa como já era conhecido sobre a força gravitacional. Então tá aí. Em 1785 a gente já tinha um conhecimento razoável sobre a eletricidade, né? Sobre a eletricidade. Só que, do ponto de vista experimental, existia um problema que os cientistas eles não conseguiam armazenar carga de maneira eficiente. Por exemplo, quando você eletrizava uma esfera, essa carga que ela acumulava rapidamente ela se perdia, né? Ela fugia para outro lugar. Né? Então você não tinha como armazenar eletricidade por muito tempo. Então, um camarada chamado Peter van Musschenbroek, holandês, da Universidade de Leiden, ele aprimorou, no mesmo ano, né, na verdade, paralelamente aos trabalhos de Franklin,
um aparato que foi proposto 3 anos antes por um alemão clérigo, um homem da igreja, chamado de von Kleist. Então, esse aparato ele ficou conhecido como a garrafa de Leyden, em homenagem à Universidade de Leiden. Né? Então, do que se trata esse aparato? Né? Você tem aí um cilindro de vidro. Na ponta você tem uma esfera metálica e aqui também um condutor. E esse condutor ele entra em contato com uma lâmina metálica no seu interior. Então aqui a gente tem uma lâmina no interior e essa aqui, ó, do exterior. Tá? E aí isso aqui é bem isolado, essa tampa aqui é isolante. Então como é que você armazena carga aqui? Você armazena carga por indução. Tá? Então você pega um objeto carregado que você, por exemplo, atritou muito, um pedaço de âmbar ou de vidro, e você coloca em contato com essa esfera. Né? E, ao mesmo tempo que você faz isso, você segura essa folha externa com sua mão. Então, quando você coloca em contato o corpo eletrizado aqui, as cargas vão fluir para a parede interna, ok? E sua mão ele vai servir como um aterramento e vai permitir que essa lâmina externa ela seja carregada com uma carga de sinal oposto lá de dentro por indução, tá? Novamente, isso vai ficar mais claro quando a gente discutir o processo de eletrização por indução, ok? Vou disponibilizar para vocês também um vídeo, né, no YouTube em que é proposto a construção de um aparato desse também utilizando material de baixo custo. Uma garrafa PET e essa lâmina metálica que você pode utilizar, por exemplo, papel alumínio, desse que a gente compra em mercado. E aí dá para você fazer tranquilamente. Tá? Ah, e aí, esse dispositivozinho aqui, essa em forma de C, é para mostrar simplesmente que você carregou isso aqui, ou seja, você encosta essa esfera nessa lâmina daqui e essa outra esfera você chega bem perto da de cima, porque aí cada uma vai estar com um sinal de carga diferente, né? Carregado com um sinal de carga diferente. Quando você chega bem perto aqui, aparece uma faísca. Né? Então essa faísca vem porque os portadores de carga eles conseguem romper o que a gente chama de o que a gente chama de ruptura dielétrica, né? Ocorre aqui, ó, processo de ruptura dielétrica do ar, ou seja, o ar ele se torna condutor aqui, ó, bem pertinho na região próxima às duas esferas. Então os portadores de carga dessa esfera aqui, né? Que estão que vem daqui, né? Os portadores de carga vêm para cá, então eles conseguem atravessar essa esfera e conseguem neutralizar, né? Ou seja, tender a descarregar esse aparato aqui, tá? E aí você deixa ele neutro, descarregar, né? Quando você permite o equilíbrio das cargas, tá? Isso nada mais é do que uma primeira versão de um capacitor. Né? Capacitor funciona com esse princípio. Tá? Benjamin Franklin aprimorou isso utilizando placas paralelas, né? Que foi o primeiro protótipo de um capacitor moderno, né? A gente tem capacitor de placas paralelas, capacitor cilíndrico, esférico, tá? Então, a partir daí, os experimentais da área da eletricidade, eles conseguiam armazenar energia de maneira que se você ligasse um terminal aqui e um terminal aqui, você conseguiria gerar uma diferença de potencial, né, para utilizar nas experiências. Né? Então foi muito importante essa contribuição.
Isso também serviu como motivação para Alessandro Volta, italiano, também contemporâneo aí do século XVIII e XIX. Ele observou esse aparato e também as experiências de Luigi Galvani, que também é italiano, fisiologista, que trabalhava com. Ele dissecava animais, né, para estudar a estrutura dos animais. Ele observava que quando você, por exemplo, utilizava um sapo e pegava um nervo, né, do sapo, quando você passava corrente elétrica nesse nervo, ele se contraía. Tá? E aí foi o que ele chamou de eletricidade animal, tá? Que conseguia-se gerar descargas elétricas através de músculos e nervos de animais. Tá? E aí ele observando isso, foi a motivação para a construção de um aparato que hoje a gente sabe que é a pilha. Tá? Então a pilha nada mais é do que uma garrafa de Leiden potente, né? Potencializada. Então o que ele fez? Ele que está um esquema da pilha de volta, chamada pilha voltaica. Você tem um cilindro que você dispõe de discos de prata e cobre, disco prata ou cobre, que é esse dourado, junto com discos de zinco. E no meio deles você coloca um material isolante. E usava-se o tecido ou um cartão. Né? E aí você pegava essa estrutura desses três discos e empilhava aqui. Ó. Empilhava e aí mergulhava tudo isso em ácido. Tá? Por quê? Porque a química já descrevia bem a eletrólise. E devido às propriedades do cobre e do zinco, você poderia gerar aqui corrente elétrica. Tá? De tal maneira que se você colocasse aqui um fio, você teria um polo positivo, que é esse Pzinho, e um polo negativo, que é o N. Tá? E aí você poderia armazenar ainda mais eficiente energia elétrica. Tá? Então, homenagem a isso, a esse aparato, a pilha, né, por gerar diferença de potencial. A homenagem de diferença de potencial é o volt, né, que vem de Alessandro Volta. Ah, só que existia essa visão de eletricidade e magnetismo serem entidades distintas, como a gente já discutiu, né? De tal maneira que se desenvolveram separadamente os estudos de eletricidade e os estudos de magnetismo. Tá? Então, isso perdurou até o começo do século XIX, quando, em 1820, o dinamarquês Christian Ørsted, ele mostrou, na verdade foi acidental, ele estava preparando uma aula e tinha uma bússola. Quando essa bússola chegava em um circuito simples, aqui tem uma pilha e uma chave, né? Quando você ligava o circuito, gera uma corrente, e aí quando você aproxima o ímã daqui desse circuito, a agulha da bússola ela se defletia. Então isso sugere que a corrente gerada aqui ela tem um efeito magnético, ou seja, um fenômeno elétrico está gerando um fenômeno magnético. Tá? Isso foi incrível, né? Foi incrível porque até então se pensava que eram quantidades separadas, né? Em miúdos, o que a gente pode afirmar é que observou-se que um campo elétrico gera um campo magnético. Tá? Nesse caso,
foi uma corrente, né? Mas quando você estuda, eu vou mostrar bem superficialmente, quando a gente estiver falando das equações de Maxwell. Na verdade, você pode gerar campo magnético por duas contribuições, pela corrente ou pelo próprio campo elétrico que varia no tempo, que é outra fonte de campo magnético. Campo elétrico variável no tempo, que é a chamada corrente de deslocamento. Tá? Mas, em modos gerais, a gente pode dizer que um campo elétrico ele gera sim um campo magnético. Tá? E daí, é claro que naturalmente pensou-se o seguinte, né? Será que eu posso ter o contrário, o inverso? Ou seja, um fenômeno magnético gerar um fenômeno elétrico? Né? E a resposta foi que sim, né? Foi com Faraday. Mas antes disso, eu queria registrar aqui que já em 1827, Ohm, George Simon Ohm, ele conseguiu mostrar que se você aplicar uma corrente através de um corpo, de um dispositivo, observa-se que aparece uma diferença de potencial proporcional à corrente que está atravessando esse corpo. É o que a gente chama de lei de Ohm. Né? DDP é corrente vezes uma propriedade que a gente chama de resistência. Né? Então isso aí já foi bem consolidado com Ohm. Tá? Então, voltando à nossa discussão, Faraday ele fez o experimento inverso. Tá? Então, aqui do lado direito, vocês observam uma animação. Esse experimento foi em 1831. O que eu tenho aqui é um ímã, né? Aqui estão os polos do ímã, que a gente sabe, chamou de polo norte e polo sul. As linhas de campo, elas nascem no norte e morrem no sul. Né? E aí, se vocês observarem aqui, ó, aqui eu tenho uma espira metálica, que é um fio enrolado em forma circular, fio de cobre, por exemplo, e conectado aqui a um instrumento que é chamado de voltímetro. Então, esse voltímetro nada mais é do que um medidor de DDP, diferença potencial. Ou seja, quando aparece corrente, aqui acende a lâmpada e o voltímetro registra a diferença potencial. Tá? Nada mais é do que a gente vai ver que está se gerando, na verdade, é força eletromotriz. Né? É uma força que, na verdade, força eletromotriz é uma diferença potencial que está permitindo, né, gerar energia elétrica e acender a lâmpada. Então, movendo-se o ímã, se vocês observaram, quando o ímã ele está em movimento, a lâmpada acende. Quando ele para, ela apaga. Né? Então, não apenas o campo magnético aqui está gerando corrente, mas sim o campo magnético associado ao movimento do ímã. E isso aí é o que é determinante. Tá? Quem vai quantificar isso é o que a gente chama de fluxo elétrico. Então, na verdade, aqui o que está gerando a corrente elétrica e a força eletromotriz é o fluxo magnético, que está variando. Tá? Então, quando eu estou aproximando ou me afastando aqui da espira, o número de linhas vai mudando. Né? As linhas. Aqui a intensidade do campo é maior próximo ao ímã e, à medida que eu vou me afastando, as linhas se espaçam e a intensidade é menor. Então, quando eu vou me afastando ou me aproximando, eu estou aumentando o fluxo magnético e permitindo gerar aqui uma força eletromotriz que vai permitir acender aqui a lâmpada. Tá? Conclusão, um campo magnético gera um campo elétrico. Tá? Ou seja, o efeito inverso ao de Ørsted foi observado. Tá? Então, isso aí também ligou o sinal de alerta que
campo elétrico e campo magnético poderiam também ser uma só entidade, né? Mas na verdade é a relatividade especial que vai cravar isso, né? No estudo feito no final do século XIX, início do século XX. Então, isso aqui é uma simulação. Se vocês entrarem lá no site da Universidade do Colorado, tem esse PET, que a gente chama PET Colorado, é um projeto deles, e você pode, esse link aqui, se eu clicar, vai diretamente para esse experimento, mas lá tem outros de mecânica, de eletricidade, enfim, de várias áreas da física, e você pode ir lá ficar brincando aqui, arrastar em cima, para um lado, para o outro, adicionar outra espira, se você quiser. Então, se você clicar aqui, você vai diretamente para o site e vai mexer nessa simulação aqui. Tá? Então, eu sugiro que vocês vão lá e fiquem brincando lá, mexendo e aprendendo um pouco sobre lei de Faraday, apesar que isso a gente vai discutir de uma maneira mais formal no nosso curso de eletromagnetismo. Ok? Então tá aí, tudo bem estabelecido. Faraday, na verdade, ele fez esse experimento, não foi tão bonitinho assim, né? Não era uma espira pequena. Para observar os efeitos, ele utilizava espiras que eram o tamanho de uma sala, para você ter uma ideia. E tudo isso foi feito de maneira empírica, né? Experimental. Né? Além disso, paralelo a esses estudos, foram feitos também desenvolvimentos teóricos para explicar os fenômenos. Né? Esses fenômenos iam aparecendo, mas havia também a necessidade de explicar a teoria por trás disso. Tá? Então, duas contribuições importantes são de Gauss e de Ampère. Né? Gauss foi um matemático brilhante, também físico brilhante. Por exemplo, a gente tem, na óptica, tem a equação de Gauss, e, por exemplo, na matemática tem o teorema de Gauss, que a gente usa também em eletromagnetismo, no curso de eletromagnetismo mais avançado. E ele deu uma contribuição também para a eletrostática, que é um dos nossos primeiros tópicos a ser discutido no curso, né? Que é a lei de Gauss. Né? A lei de Gauss permite você calcular intensidade de campo elétrico, tá? Ou seja, calcular campo elétrico sabendo de diferentes distribuições de carga, tá? E utilizando-se da simetria do problema. Você consegue resolver problemas difíceis que a lei de Coulomb não consegue resolver, você consegue resolver utilizando a lei de Gauss. Tá? E a lei de Ampère, ela permite explicar, quantificar aquele efeito do experimento de Oersted, né? Porque até então você tinha, você aproximava o ímã, ele se defletia, mas queria saber, por exemplo, qual a intensidade disso aí, né? Como é que eu meço isso? Então a Ampère deu a contribuição teórica para explicar, calcular o campo magnético ao redor de correntes elétricas. Tá? Então foi importante a contribuição de Ampère. Tá? Então a gente, nessa época, no século XIX, na primeira metade, a gente já sabia praticamente de todos os fenômenos elétricos e magnéticos. Né? Sabia da lei de Faraday, de maneira experimental, né? E sabia da teoria de Gauss de Ampère, mas faltava um tratamento, vamos dizer assim, mais rigoroso, ou seja, uma teoria que unificasse tudo isso, né? Que desse um tratamento formal ao eletromagnetismo, que é o que o método científico nos pede, né? Você tem as observações empíricas, comprova,
e aí formula hipótese e depois testa suas hipóteses. Quando suas hipóteses são testadas, você tem que criar uma teoria para descrever isso aí. Né? Era o que faltava. E a pessoa que conseguiu unificar todos esses resultados foi James Clerk Maxwell. Né? No ano de 1873, ele publicou um livro que resumiu o eletromagnetismo nessas 4 equações, né? As famosas equações de Maxwell. Né? Aqui está a lei de Gauss, né? Isso aqui a gente vai discutir muito no nosso curso. O que é que essa lei de Gauss diz? Se você tiver uma superfície, você tem uma superfície fechada, né? Aqui, ó, esse sinal na integral diz que você está integrando em uma superfície fechada, que dê um elemento de área. Se você integrar aqui o campo elétrico, né, que emana dessa superfície, o resultado dessa integral vai ser simplesmente a carga envolvida dividido por essa constante que a gente chama de permissividade elétrica. Né? Aqui está no vácuo porque é o sistema mais simples. Tá? Inclusive, todas as equações aqui são para o vácuo. Tá? Mas você pode ter, por exemplo, equações de Maxwell para meios dielétricos. Né? Muda um pouco. Enfim, aqui é a lei de Gauss, que serve para o campo elétrico. Essa aqui, muita gente diz que não tem nome, alguns dizem que é a lei de Gauss para o magnetismo. Porque uma consequência natural daqui é fazer um experimento com um ímã e colocar uma superfície gaussiana em torno dele. E o que se observa é que se você somar isso aqui, essa integral é fluxo, tá? Que é o fluxo elétrico e o fluxo magnético. Então, o fluxo líquido de uma superfície gaussiana fechada, que tem, por exemplo, um ímã dentro, é nulo. Ou seja, o número de linhas que entra é igual ao número de linhas que sai. Você não tem um fluxo líquido. E isso quer dizer que se você não pode separar um ímã em 2 polos, no polo norte e no polo sul. Se você tiver um ímã e partir ele em várias quantidades menores, por menor que seja o pedacinho, ele sempre vai conter o polo norte e o sul. De maneira que as linhas são fechadas, né? Nascem no norte e morrem no sul. Né? Ou seja, não existe monopólio magnético. É o que essa equação está querendo dizer. Essa aqui é a lei de Faraday. Faraday mostrou de maneira experimental, Maxwell deu essa cara a ela, né? Contribuiu para isso. E diz o seguinte, você tem aqui é uma integral de área, aqui é uma integral de linha, né? Então, esse circuito aqui fechado, essa integral fechada do campo elétrico, nada mais é do que a força eletromotriz que vai aparecer naquele circuito que a gente mostrou. Então, a força eletromotriz é menos a variação do fluxo magnético no tempo. Então, ó, quando a gente para o ímã, a lâmpada apaga, significa que o fluxo é constante, que a derivada de uma constante é zero. Então, a gente não tem força eletromotriz. Tá? É o que essa equação aqui está descrevendo. Quando você movimenta o ímã, o fluxo está variando no tempo, então essa derivada aqui é não nula. E aí você tem força eletromotriz, que é esse lado esquerdo aqui. Tá? Por fim, aqui é uma contribuição direta de Maxwell na lei de Ampère. Então, se você pegar esse primeiro termo aqui, você tem a lei de Ampère. Ó, lei de Ampère é só isso aqui, que explica o experimento de Oster, né? Por exemplo, utilizando a lei de Ampère com uma simetria adequada, você consegue calcular o campo magnético em torno daquele fio que está gerando corrente, né? E que quando você aproxima a bússola tem a deflexão, tá? Então a lei de Ampère é só esse pedacinho aqui, tá? É só esse pedacinho aqui. Só que quando você tinha situações que a corrente ela não era estacionária, ou seja, ela variava no tempo, havia um problema de não obedecer o princípio da conservação da carga elétrica, tá? Que é o que a gente chama de equação da continuidade. A equação da continuidade não era satisfeita. E aí a contribuição de Maxwell foi adicionar um termo aqui, ó. Por isso que a gente chama lei de Ampère-Maxwell. Maxwell adicionou esse termo, chamou de corrente de deslocamento. Tá?
E aí, quando você adiciona esse termo e você calcula a equação da continuidade, você vê que a carga se conserva. Tá? Isso é uma discussão ainda que vocês vão aprender de modo detalhado no curso de eletromagnetismo. Tá? Mas na parte mais avançada. Ok? Então, essas 4 equações aqui, ó, você resume o eletromagnetismo. Tá? Foi o que Maxwell fez. E, talvez por esse feito de ser o sintetizador, ele ficou mais famoso que alguns. Né? Assim como Maxwell fez isso para o eletromagnetismo, Einstein fez para a relatividade. Né? Já se tinha os resultados da relatividade de Poincaré, de Lorentz, só que era tudo matemática. Einstein juntou tudo isso, deu um significado físico e anunciou lá os postulados da relatividade. Então, por isso, Einstein, vamos dizer assim, foi o cara mais famoso da história, né? Mas tiveram outros personagens que contribuíram. Então, mais ou menos aconteceu isso no eletromagnetismo. Né? Maxwell ele foi o que sintetizou e deu um tratamento teórico ao eletromagnetismo. Tá? Além disso, de quebra, né? Esse camarada ele combinou essas 4 equações e conseguiu demonstrar que o campo elétrico e o campo magnético, cada um obedece a uma equação de onda. Vocês lembram lá do estudo de ondas, da equação de onda, né? Uma onda geral. Então, se você for lá, por exemplo, pegue um livro aí de Física Básica do Halliday, vá lá no livro 2 do Halliday, e vá lá em equação de onda. Então, se você observar lá, aquela mesma equação de onda vai servir aqui para o campo elétrico e para o campo magnético. Tá? Que é o que está em vermelhinho aqui, é o campo elétrico oscilando. E o campo magnético é esse azul que está oscilando. Aqui o B, né? O campo magnético, o azulzinho que está oscilando numa direção perpendicular ao campo elétrico, aqui em vermelho. Tá? E aí, eles oscilam entre si e entre a direção de propagação, que é essa direção aqui. Né? Essa direção aqui, de propagação. Isso pode ser demonstrado pelas equações de onda. E aí ele calculou, ele mostrou que os campos se comportam como ondas e, além disso, calculou a velocidade de propagação da onda, dessas ondas, chegando a um incrível valor de 3 vezes 10 oitava metro por segundo. E a grande surpresa da época é que essa velocidade é a mesma velocidade de propagação da luz. Então, concluíram o quê? Que a luz é uma onda eletromagnética. Na verdade, ela é um tipo de onda eletromagnética, né? Que você pode ter várias outras ondas eletromagnéticas. Tá? E aí, deu selou finalmente a dúvida que se tinha do comportamento da luz, porque até então tinha uma concorrência aí, né? Os mais ligados a Newton diziam que a luz era feita de corpúsculo, e os mais ligados a Christian Huygens, que foi o opositor de Newton, diziam que a luz, que foi o que propôs que a luz se comporta de maneira ondulatória. No início aí, em torno de 1800, Thomas Young já tinha demonstrado experimentalmente que a luz ela sofria processos ondulatórios, como, por exemplo, interferência e difração. Né? E aí isso foi impactante, de maneira que, quando Maxwell fez essa prova teórica, aí não restou dúvida de que realmente a luz ela tem um comportamento ondulatório. Mas aí é engraçado que, quando vai chegar Einstein, quando fala de efeito fotoelétrico, vai dizer novamente que a luz é feita de corpúsculo, mas não corpúsculo de massa, mas corpúsculo de energia. Tá?
de maneira que a onda, ela desculpa, a luz, ela é misteriosa. Se você for analisar a sua propagação, eles propagam como onda. Mas quando ela está interagindo com a matéria, ela se comporta com pacotes de energia. Por exemplo, o efeito fotoelétrico diz isso. Tá? E aí, ó, a luz é só um pedacinho de uma coisa bem maior. Né? Foi o que se mostrou, né? E aqui hoje a gente está para discutir isso de maneira bem clara. Isso aqui é o espectro eletromagnético. A luz está nesse pedacinho do espectro. Tá? Aqui você tem a frequência da onda, ó, que cresce da esquerda para a direita, e o comprimento de onda, como é o inverso da frequência, cresce da direita para a esquerda. Então aqui eu tenho ondas grandes, ondas longas e frequências baixas. À medida que eu vou aqui, ó, me aproximando à direita, as ondas vão ficando curtas e a frequência aumenta. Tá? Então aqui, ó, a gente tem as ondas baixas, ondas de rádio, então nessas frequências aqui, rádio, televisão, internet e micro-ondas, que é usado muito em satélites. Aí você vai chegando aqui, ó, no infravermelho, né, que é onda de calor. Por exemplo, um controle remoto ele opera com infravermelho. Tá? Aí está aqui o espectro visível, ó, o que a gente enxerga só está nesse pedacinho aqui, ó, que é do vermelho ao violeta. Tá? Aí para cá a gente já tem as radiações ionizantes, que já podem causar danos ao corpo humano. Tá? Para cá a gente tem radiação não ionizante, que não são perigosas. Okay? Você tem ultravioleta, por exemplo, o Sol emite muita radiação ultravioleta. Raio-X, que são utilizados em diagnósticos médicos, e os raios gama também, por exemplo, em processos de reações nucleares, que são muito perigosas essas radiações. Né? Para cá a gente teria também os raios cósmicos. Né? Então aqui praticamente o espectro, né, eletromagnético que, que teve seu pontapé inicial com a teoria eletromagnética de Maxwell, né? E aí Hertz, em 1888, para finalizar, ele consegue demonstrar experimentalmente é, a teoria de Maxwell do espectro eletromagnético. Ele consegue gerar ondas eletromagnéticas à distância, né? E aí consolida de vez a teoria eletromagnética de Maxwell, tá? Então, antes de finalizar aqui, eu queria dar créditos a uma pessoa, um cientista que não é muito citado, e para a teoria eletromagnética em si, ele não teve uma contribuição, mas para a parte, para o desenvolvimento da eletricidade, no que se diz respeito à experimentação, ele foi muito importante, que é Nikola Tesla, tá? Então, Tesla, ele viveu, é um cérebro, mas viveu nos Estados Unidos, foi um grande visionário da eletricidade, da área da eletricidade do magnetismo. E a gente pode elencar aqui, ó, foi ele que propôs corrente alternada, né? A corrente que a gente usa na nossa casa hoje foi proposta por Nikola Tesla, porque até então só tinha corrente contínua, né? Mas aí tem um problema que a corrente contínua, ela para se transmitir em grandes distâncias, há uma perda muito grande por efeito Joule, ou seja, por aquecimento, né? Por calor. Então, se você consegue transmitir corrente alternada, você consegue transmitir energia por longas distâncias, com correntes mais baixas e utilizando potenciais altos. E daí você não tem muitas perdas. Né? E essa corrente alternada foi o que ele utilizou para fazer o motor de indução, que nada mais é que o motor elétrico moderno. Né? Então, quando você vê aí um motor de indução, por exemplo, uma bomba d'água, você lembra que foi Nikola Tesla que idealizou isso. Né? Ele propôs uma transmissão de energia sem fio. Né? Ele construiu torres enormes
nos Estados Unidos e que emitiam faíscas gigantes, né? Chegavam a quilômetros. E aí o pessoal ficou com medo, dizia que ele era louco e tinha até contato com extraterrestre, né? Então ele era taxado um pouco de louco, né? Mas a gente sabe que a energia sem fio hoje é realidade. Você consegue carregar um celular, por exemplo, por indução, né? Você tem carregadores de indução, você carrega sem fio. Então Tesla já imaginava isso, né, há mais de 100 anos. Né? Até uma internet sem fio ele disse que era possível ser construído. Né? Falou que você poderia transmitir dados à distância. Né? Em 1901 ele já pensava nisso. Então foi um grande visionário. Registrou mais de 700 patentes, isso não é para qualquer um. De tal maneira que ele é homenageado quando a gente estuda campo magnético, a unidade do SI, Sistema Internacional, é o Tesla, unidade de campo magnético, em homenagem a Nikola Tesla. Tá? Então, gente, é com isso que eu termino aqui minha apresentação, nossa primeira aula de Fundamentos de Física 4. Então, espero que tenha motivado vocês para seguir aí em frente, né, no nosso curso. E quando a gente for discutindo os conceitos e as equações, a gente vai se lembrando desses personagens, né, importantíssimos para o desenvolvimento eletromagnético, tá? Então, um abraço a todos e até a próxima aula.